Hoje nós vamos abordar o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Não trataremos do capítulo 16, mas nós vamos fazer isso de outra forma na plataforma. Vamos colocar material relativo ao capítulo 16. Hoje nós fechamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a partir da próxima semana nós começamos com a segunda aos Coríntios. Vimos na última aula, de forma mais detalhada, o capítulo 11. Eu já estou editando o material do capítulo 11 para colocar na plataforma e vimos de forma muito sintética os capítulos 12 a 14, que têm a mesma temática. Na verdade, é uma longa sessão onde Paulo trata de questões muito práticas na igreja de Corinto e que dizia respeito ao relacionamento dos irmãos da igreja com os dons espirituais. Esse relacionamento se apresentava de forma muito desafiadora para aquela igreja, porque aquilo que deveria ser para a edificação estava entre eles em muitas situações, principalmente aquelas de culto, causando dificuldades também. Infelizmente, parece que os coríntios tinham uma grande habilidade de transformar aquilo que deveria ser motivo de bênção em motivo de conflito. E isso eles conseguem fazer até com os dons espirituais. Por isso, Paulo dedica uma longa sessão a essa temática dos dons espirituais. Vimos que no capítulo 12 ele faz uma longa exposição da natureza dos dons espirituais e do seu propósito. Ele faz ele metaforicamente representa os dons com relação aos seus propósitos através do corpo humano, a figura do corpo humano, e para que os irmãos tenham consciência de como os dons funcionam na edificação da igreja, e depois faz uma exposição dos tipos de dons que tem, de sua finalidade. Portanto, no entanto, sempre pontuando que os dons servem ao propósito de edificar a igreja. Depois, no capítulo 13, ele corrige uma expectativa ou uma perspectiva equivocada de alguns irmãos da igreja de Corinto que viam o dom como algo, como um fim em si mesmo. Então, muitos estavam vendo o dom espiritual como sendo uma ferramenta que os tornava espiritualmente mais elevados do que outros irmãos. Como se os dons espirituais fosse algo para promover a pessoa que o possui. Então, o simples fato de ter já era para eles suficiente, para alguns deles. E aí Paulo deixa claro que não. Uma vez que os dons servem a propósitos bem definidos por Deus, que visa a edificação da igreja, do povo de Deus, o exercício desse dom deve ser feito não como algo que promove que promove uma posição, que concede àquele que o tem uma posição de destaque no meio da comunidade. Porque aqueles que o fazem de forma muito egoísta, quem age dessa maneira. E aí Paulo deixa claro que o amor deve ser o fundamento do exercício dos dons. Isso é capítulo 13. De modo que expressar qualquer dom espiritual sem o fundamento do amor é algo absolutamente inútil, porque, de fato, aquilo que legitima o exercício dos dons espirituais, em capítulo 13 de Coríntios, isso fica claro, o amor é que dá legitimidade a tudo. Então, você faz aquilo com base nos motivos certos, para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos, tudo isso fundamentado no amor cristão, que é aquilo que realmente justifica nossas ações. E, por fim, no capítulo 14, Paulo faz o confronto principalmente entre o dom de línguas e o dom de profecia, deixando claro para os irmãos que o dom de línguas, que era tão estimado entre eles, por ser algo esteticamente interessante, não é? Por isso alguns irmãos estavam usando o dom de línguas como uma espécie de cartão de apresentação de espiritualidade, ou seja, eram espirituais aqueles que tinham esse dom e eles queriam demonstrar isso no culto público, só que todos estavam fazendo, todos aqueles que possuíam. Isso estava gerando uma certa confusão no culto público. E Paulo corrige isso, deixando claro qual a finalidade do
dom de línguas, é um dom muito mais privado, que promove a edificação pessoal, particular, do que a edificação coletiva, e ele deixa claro que ele pensa mais em termos de edificação da coletividade. Nesse sentido da edificação da igreja, o dom de profecia se sobressai. Então, ele não proíbe o falar em línguas, nem sequer a busca disso, pelo contrário, ele incentiva a busca do dom de línguas, mas pensando em termos de culto público e de edificação da igreja, edificação coletiva, ele deixa claro que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Agora, os irmãos que falam línguas devem continuar fazendo isso no âmbito privado, a menos que haja intérprete ou que ele próprio interprete para a edificação da igreja. Então, Paulo se coloca como aquele que fala línguas, até mesmo mais do que todos eles, mas que prefere na igreja falar poucas palavras, que gere edificação, do que falar muitas palavras e não promover a edificação da igreja. Então, em termos de edificação, o dom de profecia que diz respeito a discurso, a comunicação de verdades, a comunicação da vontade de Deus, da palavra de Deus, é superior ao dom de línguas. O dom de línguas, portanto, é colocado por Paulo na condição de algo que promove edificação pessoal, portanto, devendo ser exercido na escala mais, de forma mais privada, ao passo que a profecia é mais estimulada por Paulo nesse sentido. Isso no capítulo 14. Chegamos agora ao capítulo 15, que vai tratar de um grande problema na igreja de Corinto. Grande no sentido do potencial desastroso que isso tem para a estabilidade espiritual e para o próprio resultado final da caminhada cristã. Paulo está tratando de um dos elementos essenciais e cruciais do corpo da mensagem do Evangelho, a ressurreição. Estava tendo na igreja de Corinto um problema relativo à compreensão e aceitação do fato da ressurreição entre alguns membros da igreja. Algumas pessoas estavam pregando que a ressurreição não era possível, que isso não existe, e isso provavelmente influenciado por perspectivas pagãs. Talvez a gente vê isso dentro do gnosticismo, mas nessa época o gnosticismo ainda era uma filosofia de cunho religioso, uma filosofia incipiente, estava começando, não era ainda algo plenamente desenvolvido. O gnosticismo só vai estar plenamente desenvolvido em meados do segundo século. Mas já havia ensaios de gnosticismo na época de Paulo. Tanto é que nós temos no Novo Testamento algum material que já aponta para um combate inicial contra as ideias gnósticas. Mas isso também podia estar presente em outras concepções religiosas e filosóficas. Qual era provavelmente o problema? A ideia de que o corpo não é uma parte essencial do ser humano, podendo ser, portanto, descartável. Paulo não deixa claro que esse era o problema, mas pelo fato de que alguns irmãos que estavam dentro do universo de ideias cristãs e que entendiam que existe uma continuidade de existência, acabavam por negar a necessidade do corpo. Então, eles tinham consciência de que a vida não acabava com a morte, ela tinha continuidade, mas eles, provavelmente influenciados por filosofias pagãs, acabavam, provavelmente, fosse essa a questão, acabavam por negar a importância do corpo nessa continuidade de existência, principalmente naquilo que diz respeito à eternidade. E isso provavelmente motivado pela ideia de que o essencial é a alma, o espírito. Isso é o que deve permanecer. Provavelmente eles achavam, como os gnósticos, que o corpo era uma espécie de prisão, um estorvo para a alma, que a verdadeira libertação se dava com a morte, onde a alma seria liberada da prisão do corpo que a limitava. Sendo esse provavelmente o caso, eles não viam necessidade
da ressurreição. A ressurreição, portanto, parece que para essas pessoas era algo desnecessário. Mas nós vamos ver um pouco mais adiante no texto que não apenas esse motivo provável levava alguns a desprezar e a desacreditar da ressurreição, mas também algumas questões de ordem aparentemente lógica, como, por exemplo, a pergunta: uma vez que o corpo se dissolve, desaparece e os elementos se misturam com a química da natureza, qual o sentido de haver uma ressurreição? Qual o corpo que vai vir desse negócio? Nós não conseguimos conceber nada nesse sentido. Então, se nós não temos como logicamente conceber alguma possibilidade, é possível então que não haja possibilidade alguma. Então, nós teríamos aí argumentos de cunho mais lógico, que vai ser também tratado por Paulo mais adiante. Então, esse texto está mais ou menos dividido nessa ordem das cores que eu coloquei aqui. Nós vamos tratar dessa forma, de acordo com esses blocos aqui. Vemos aqui, pelo menos, essas divisões, onde Paulo, a cada passo, vai tratando de algo específico. Então, nós vamos ler nessa ordem e tecendo alguns comentários gerais, exatamente de acordo com essa orientação. Ele diz assim, portanto: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Paulo faz estrategicamente a abertura deste capítulo, no qual ele trata de um grande problema, fazendo afirmações. Ele começa de forma positiva, afirmativa, propositiva. Ele traz à memória a essência de sua pregação, o que ele chama de evangelho. O evangelho que ele anunciou inicialmente aos coríntios, evangelho esse que foi recebido por eles e no qual eles permanecem. Paulo deixa claro aqui no início do tratamento da questão que o evangelho, conforme apresentado por ele, não o evangelho adulterado, não o evangelho modificado, não o evangelho pela metade, mas o evangelho completo, da maneira como ele pregou. Esse evangelho é o que os salva. Isso é, desde que eles permaneçam nele sem adulterá-lo. Verso 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O evangelho, portanto, ele é a mensagem de salvação, mas nos termos dele próprio. Ele não pode ser adulterado. Se adultera-se o evangelho, compromete-se a própria salvação. Paulo exige dos coríntios que eles permaneçam naquilo que aprenderam e não adulterem essa mensagem, porque isso é potencialmente perigoso. O resultado disso pode ser trágico. E que evangelho é esse que Paulo pregou? É o evangelho que ele recebeu. Paulo não inventou uma mensagem.
ele não adulterou através do seu próprio conhecimento, ele foi um comunicador fiel. Paulo é aquele que teve um encontro dramático com Cristo na estrada de Damasco. Depois, ele tem encontros ocasionais com o Cristo ressurreto por meio de revelação, de visão. Ele aprende o evangelho de Cristo, como ele diz na carta aos Gálatas, diretamente de Cristo. Ele se torna testemunha ocular. Mas Paulo também tem a experiência do convívio com os apóstolos e com as testemunhas oculares do Senhor. E esse evangelho que ele aprendeu do próprio Senhor é ratificado pelo testemunho dos apóstolos. Então, ele se inteira da tradição cristã, tradição essa que foi transmitida inicialmente de forma oral e depois registrada em textos, e ele se fixa nela e ela torna-se a sua mensagem, a mensagem de sua pregação. Ele, portanto, é um evangelista fiel à mensagem essencial do evangelho, e é isso que ele prega aos coríntios. Dentre os tópicos dessa mensagem salvífica do evangelho, está um que é central ao próprio evangelho. E ele vai deixar isso claro logo em seguida. Ele fala da ressurreição. Essa é uma questão central. Paulo, portanto, apresenta a ressurreição como sendo um fato histórico, estabelecida na história e vastamente sustentada pela tradição da igreja, que era a testemunha ocular dessa ressurreição. Então, ele cita diversas pessoas que viram o Cristo ressurreto. Essas pessoas são testemunhas oculares do fato histórico da ressurreição e servem de lastro da tradição cristã nos primeiros anos da igreja. Paulo, portanto, está falando de algo histórico que ele sabe que é real e que ele próprio testemunhou. E isso é essencial para a salvação. Ele deixa claro que os coríntios precisam permanecer nisso. Em seguida, ele entra no problema. Verso 12 em diante, ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos Professor, mortos, e não é apenas que se pregue isso, mas ele já deixou claro nos primeiros versos que esse é um fato histórico, amplamente professor, atestado e confirmado por testemunhas. Pois não? professor Gerry, Oi, Jerry. se a gente não soubesse que essa carta foi escrita por Paulo, esse capítulo 15 parece mais com Lucas. A questão do relato histórico, Uhum. os detalhes que Paulo traz aí no capítulo 15, isso se dá pelo fato de que esse testemunho histórico, esse ataque era mais externo do que o problema interno, porque, por exemplo, quando ele fala lá da mensagem da cruz, lá no capítulo 1, mas ele não detalha tanto sobre a questão da morte e ressurreição de Cristo. Uhum. Então, por exemplo, a questão da divisão parece ser uma questão que tem a influência externa, mas é mais um problema da igreja. Mas a gente percebe que nesse capítulo 15 ele faz questão de fazer esse relato aqui, de apresentar dados, de trazer evidências da ressurreição de Cristo e do relato histórico. Esse fato é porque, possivelmente, aqui a questão fosse mais externa, o ataque fosse mais externo do que, por exemplo, como no capítulo 4, quando ele não faz tanta defesa lá do capítulo 4, quando ele está sendo atacado o ministério dele. Obrigado, Jerry, pela pergunta, muito interessante, muito importante. E você nota de forma correta que Paulo faz quase uma apresentação apologética da defesa, da ressurreição de Cristo, ou seja, ele evoca as testemunhas oculares da ressurreição para deixar claro que é um fato histórico amplamente atestado. É evidentemente que a gente utiliza a apologética principalmente para convencer incrédulos ou para demonstrar aos incrédulos a veracidade de nossa fé. Eu diria que Paulo pontuou no início, aqui a partir do verso 12, Jerry, a quem ele se referia. Veja,
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então, Paulo estava tratando aqui diretamente com a igreja e combatendo particularmente a posição, o ponto de vista negativo com relação à ressurreição de alguns membros dentre os coríntios, de alguns membros da igreja, que provavelmente não era a maioria, provavelmente era um grupo pequeno, porém barulhento e potencialmente perigoso. Agora vamos lá para a sua questão com relação à oposição externa. Paulo não está tratando diretamente com inimigos da fé, mas com crentes na igreja de Corinto. Porém, eu acho que a influência externa é real, mas influência com relação a esses crentes que estavam duvidando da ressurreição. E a gente pode ver essa influência aqui, provavelmente como sendo o fundamento do argumento deles. Essa influência deve estar presente entre, ou melhor, ela deve ter partido da filosofia corrente no mundo greco-romano e particularmente na cidade de Corinto. Ela deve ter sido fornecida por alguma religião pagã ou por alguma filosofia pagã. Ela pode ter tanto um cunho religioso como um cunho filosófico. Essencialmente, aquilo que nós podemos perceber nas entrelinhas é que essa filosofia externa, que ainda influenciavam alguns membros da igreja de Corinto, a gente deve considerar que a maioria dos crentes de Corinto saíram do paganismo, e parece que alguns, a gente estudou aquele flerte com a sabedoria, com o conhecimento, então parece que alguns estavam ainda conservando e achando mais razoável a posição pagã, desculpem, achando mais razoável a posição pagã com relação a essa relação corpo e alma, apontando que a alma, por ser mais importante, dispensava o corpo, do que a proposta cristã. Então, Jerry, eu acho que tem sim uma influência forte do testemunho externo, mas essa influência está dentro da igreja através de membros que, apesar de confessarem a fé cristã, negam um elemento essencial dessa fé, que é a ressurreição de Cristo. Então, Paulo não está aqui argumentando com pagãos, ele está argumentando com crentes. Porém, crentes ainda tomados por ideias pagãs, ao ponto de negarem uma questão crucial, que é a ressurreição, crucial para o Evangelho. A gente pode dizer, então, que não eram totalmente crentes, eram supostos crentes, né? Isso pode ser, Jordana. Isso pode ser. Sempre é possível, em uma comunidade cristã, nós termos pessoas que não passaram por uma conversão verdadeira. É sempre possível. Mas nós não podemos afirmar isso categoricamente. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas levam um tempo até absorver ou assimilar totalmente a verdade do Evangelho. Alguns, na verdade, resistem porque realmente não são convertidos. Porque, de fato, acham sem sentido o Evangelho, mas, de alguma maneira, estão ali. Outros, talvez, passem por um processo. Eles são sinceros na sua conversão e confissão, mas ainda têm coisas a aprender e problemas a resolver. Então, nós não podemos saber ao certo se Paulo estava lidando diretamente com crentes que ainda não tinham aprendido o suficiente, ou que ainda resistiam e precisavam ser dissuadidos. Na verdade, Paulo está fazendo isso, está argumentando com eles no sentido de convencê-los para que eles abandonem esse posicionamento errado, mas pode ser também que dentre eles existissem aqueles que confessaram externamente a fé cristã,
mas na verdade não eram convertidos de fato, por isso preferiam ideias pagãs com relação a aspectos particulares da fé cristã. Isso é possível. Nós não podemos afirmar categoricamente que era assim, mas isso é possível. Tá certo? Como, por exemplo, também, né, professor, tem um relato que dizem, né, alguns historiadores, que aquele Joseph Smith, né, ou Joseph Smith, saiu de dentro da igreja cristã. Né? Pois é, tem membros de seitas, né, ou fundadores de seitas que saem de dentro das fileiras cristãs. Dentre ele, o Joseph Smith conta a história que ele era um cristão sincero, mas estava muito confuso com as várias denominações, e aí é quando Deus revela a verdade do evangelho. Sempre assim, né? Sempre tem um super crente que recebe uma super revelação e ela vai diretamente contra o próprio evangelho. Aí a gente sabe de onde veio essa suposta revelação, se é que aconteceu, né? Então. Tem uma pergunta, professor, quanto a ele, que aí eu faço no seu privado depois. Tá certo. Ok. Então, vamos ver essa parte aí do verso 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam? Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo, ou melhor, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa aqui. A gente falou, inclusive foi a pergunta de Jordana, e foi também a colocação do Gerry, se o elemento externo ele estava determinando as coisas aqui, a crença daquelas pessoas. Isso levou Jordana a perguntar se eram de fato cristãos. Olha, nós temos aqui duas possibilidades, tá? Com relação à questão da ressurreição, o pensamento deles acerca de Cristo. É possível que eles, ao negarem a ressurreição, estivessem, inclusive, negando a ressurreição de Cristo. Porém, a outra possibilidade pode ser melhor do que essa. E qual é a outra possibilidade com relação a Cristo? É a de que eles aceitavam a ressurreição de Cristo, mas não concordavam com a ressurreição dos crentes. Isso é uma possibilidade. Veja, Paulo diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo pode aqui estar dizendo o seguinte, que se eles, e Paulo falou no início, né? O evangelho que ele pregou e que eles receberam. Então é possível que, pela pregação da ressurreição de Cristo, eles até concordassem que Cristo tinha ressuscitado, mas não achassem que isso fosse, ou não achavam que isso fosse uma necessidade relativa aos crentes. Então, acerca de Cristo, não sei se eles tinham dúvida, mas acerca dos crentes, eles viam isso como algo desnecessário e impossível. Agora, por que Paulo usa o exemplo de Cristo desde o início? Com esses marcos, baseado no testemunho, que dizem que a ressurreição tenha sido real. É porque Paulo pode aqui estar simplesmente usando o elemento lógico nessa discussão. De que maneira? Se eles negam a possibilidade da ressurreição geral, então eles deviam ser coerentes e negar também o fato da ressurreição de Cristo. Porque não tinha sentido eles admitirem que Cristo tinha ressuscitado e logo em seguida dizerem que não tinha ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, então a ressurreição é um fato.
E se ela é um fato, ela diz respeito também aos outros. Agora, se por sua vez eles negam que os crentes possam ressuscitar, ou seja, que a ressurreição seja um fato com relação aos crentes, então isso coloca em risco a própria ressurreição de Cristo. Porque se a ressurreição não é possível, e se eles têm isso como uma verdade para eles, então Cristo não ressuscitou. Aquilo que é aceito de forma geral também deve ser aceito de forma peculiar, particular e específica. Se eles negam a ressurreição com relação aos homens, eles têm que negar também com relação a Cristo. A Cristo. Agora, quando Paulo coloca dessa forma, ele está agindo como estrategista. Ele está levantando uma série de questões para encurralar o argumento dos opositores, daqueles coríntios que não creem na ressurreição. Para dizer o seguinte: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, tudo está perdido. Porque a própria essência do evangelho repousa na base da ressurreição. Então, não adianta você falar em outros elementos da pregação evangélica se você excluir a ressurreição, porque todos os outros elementos estão fundamentados nesse. É uma maneira muito peculiar de apresentar as coisas, mas Paulo tem razão em fazer dessa forma. Por quê? Porque a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a pregação de Cristo, tudo isso tem um peso espiritual e salvífico, sem dúvida, de fato é assim. Porém, com relação a morrer, a pregar, a sofrer, a padecer, qualquer líder religioso pode fazer. Qualquer um pode pregar o que quiser pregar. Pode arregimentar discípulos, sofrer por essa mensagem e até mesmo chegar à morte como um mártir por aquilo que pregava e acreditava, mas se essa pessoa, se esse líder não ressuscitar, vai deixar claro, principalmente se a ressurreição fizesse parte da sua pregação e do seu ensino, que ele era uma fraude. E se ele é uma fraude, todo o seu discurso se torna em nada. Agora, Cristo pregou coisas ousadas. Ele apresentou-se como o verdadeiro Filho de Deus, o ungido, o Messias, o Salvador do mundo. E ele pregou acerca dele mesmo também que ressuscitaria. A ressurreição, portanto, é o marco que estabelece a validade de todos os outros argumentos de Cristo e de suas ações, dos seus atos. De forma que, se ele diz que é filho de Deus e que Deus o ressuscitaria, vindicando assim Cristo para si mesmo e legitimando tudo o que ele disse e fez, a ressurreição tem, portanto, esse propósito de validar todo o ensino e toda a obra de Cristo. E ela também tem um elemento que transcende todos os outros no que diz respeito à salvação. Ela tanto é o fundamento, como ela também é aquilo que aponta para um fato espiritual. Transcende no sentido de apontar para uma verdade espiritual, que é a de que em Cristo nós morremos, mas nele também nós revivemos. Então, se ele ficasse apenas na morte, era na morte que nós estaríamos. Mas na morte de alguém que pregou algo que não se mostrou veraz, que não se mostrou verdadeiro, então nossa fé seria vã, perdida. Agora, quando Cristo ressuscita, ele demonstra que Deus, de fato, aprovou tudo o que ele disse e fez. Deus vindicou o seu ungido, o seu filho, o seu Messias, de modo que nós podemos crer firmemente em tudo que ele ensinou e em tudo que ele fez, porque a ressurreição assim o atesta. Ele não ficou morto, ele não ficou na sepultura. De modo que a ressurreição é aquilo que estabelece a validade do próprio evangelho. Com relação a nós, a ressurreição aponta para a nova vida. Nós morremos em Cristo, mas revivemos para ele. Revivemos espiritualmente e no futuro
nós ressuscitaremos para a vida eterna, gloriosa ao seu lado. Então, a ressurreição está no fundamento, na base de tudo. Se fosse apenas a morte de Cristo, sem a ressurreição, não haveria vida, não haveria salvação, não haveria evangelho. Então, Paulo estrategicamente coloca as coisas aqui dessa forma. Se vocês afirmam que não há ressurreição, levem isso até as últimas consequências, também reconhecendo que Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, vocês estão absolutamente perdidos e tudo perde o sentido e a razão. Nós estamos perdendo tempo aqui. E por conta disso, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque estamos crendo numa fraude. Estamos crendo num engodo, em alguém que nos enganou e que foi, de fato, derrotado quando morreu, permanecendo na sepultura. Então, Paulo está colocando aqui elementos hipotéticos, mas que dizem respeito aos desdobramentos lógicos de um posicionamento como esse que alguns deles estavam tendo entre os coríntios. Portanto, negar a ressurreição era negar os fatos essenciais da própria salvação. E aí tudo se perdia. Paulo está levando-os a pensar, a refletir. Então, não é muito certo se eles negavam também a ressurreição de Cristo, mas uma coisa é certa. O argumento deles leva necessariamente a essa conclusão. E chegando-se a essa conclusão, o próprio evangelho e a salvação perdem todo o sentido. O significado é totalmente destruído. Alguém quer comentar algo? Que é uma lição para nós, né? Já é uma lição muito importante para nós. Um tema muito caro para nós, que é a ressurreição de Cristo, né? É sempre Isso. bom a gente reavaliar e repensar a importância do genuíno evangelho, como a nossa pregação, que quer queira, quer não, influências externas, elas sempre vão, de algum modo, nos influenciar. E quando a gente não avalia em retrospectiva, não pensa, a gente pode incorrer os mesmos riscos que alguns estavam tendo aí, né? Então, eu vejo aí como uma rica lição para nós. A ressurreição em Cristo como um dos fundamentos da nossa fé. E veja, Isaac, que Paulo deixa claro que nós somos salvos se retivermos essa mensagem, a mensagem única do Evangelho, que deve ser recebida na sua integridade, e nossa segurança, a segurança da nossa salvação, está em conservarmos essa mensagem na sua totalidade. Ela não deve ser alterada, diminuída, não deve haver atentado da nossa parte com relação a ela. Caso contrário, nós estaremos colocando em risco a própria salvação. Que é um tema recorrente nesse livro, né? Isso me lembrou aquilo que a gente tratou nos primeiros capítulos, principalmente nas apresentações, que Paulo falava no primeiro capítulo e no segundo capítulo sobre a integridade da mensagem do Evangelho, né? Onde ele vai contrapor a sabedoria humana, né? O sofisma da época, e o fato de que o Evangelho ele sempre será inconveniente ao mundo, né? O Evangelho sempre vai ser uma mensagem que o mundo considera loucura. Então, eu vi aí como que é recorrente para Paulo trazer essa mensagem, relembrar a necessidade da integridade da pregação do Evangelho na igreja, né? Para a igreja também. E isso é glorioso também no sentido de que um homem como Paulo, profundamente instruído, culto, culturalmente bem versado, que convivia, transitava no mundo greco-romano com total fluidez, bem que poderia ter sido atraído pela mentalidade da sabedoria, pela mentalidade e sabedoria humana, mundanas, mas ele se conserva fiel à essencialidade da verdade do Evangelho. Ele não sente nenhuma necessidade e nem tentação para tornar complexa
a mensagem simples do Evangelho. O fato histórico é simples, a mensagem é direta, objetiva. Os elementos que compõem o discurso cristão são diretos, são simples, baseiam-se em fatos históricos. E ele conserva isso desse jeito, sem alterar, sem complicar, sem dificultar, sem entender que isso é algo para se aprofundar filosoficamente, que é preciso dar algum retoque, tornar a mensagem mais palatável, mais aceitável à mentalidade greco-romana, do homem racionalista, do homem que se deixa seduzir pelo conhecimento humano, pelas fórmulas filosóficas e tal. Paulo rejeita tudo isso e conserva o fato simples da comunicação do Evangelho, porque é isso que salva. Ele não pode, portanto, atentar contra isso. Ele conserva isso e prega isso de forma clara, compreensível, simples, mas também exige que aquilo que ele prega seja plenamente aceito e que aqueles que o aceitam permaneçam nisso até o fim, porque essa é a sua segurança. No verso 20 ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo entra aqui, a partir do verso 20, na escatologia, né? Na verdade, todo o livro, aliás, todo o capítulo aqui tem elementos escatológicos, mas de forma mais clara, nessa parte do texto, ele entra na escatologia, tanto escatologia geral, como também na escatologia individual. Com relação a esta segunda, ele diz que ele aponta para aquilo que acontecerá com base na ressurreição de Cristo. E ele fala o seguinte, verso 23, aliás, verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, serão vivificados em Cristo. Ele não está falando aqui daquela vida espiritual que nós recebemos em Cristo na conversão, não é? Mas ele através da regeneração. Mas ele fala aqui do ser vivificado no sentido da ressurreição escatológica, ressurreição futura. E aí ele diz o seguinte: depois de ter afirmado no verso 20 que ao ter ressuscitado, Jesus foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus foi o primeiro da ressurreição escatológica, o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado da eternidade. O próprio Jesus tinha ressuscitado pessoas, mas aquela ressurreição que ele operara nos dias do seu ministério terreno eram ressurreições relativas ao próprio corpo e à própria existência ou existencialidade. Agora, com respeito à ressurreição escatológica, nada tinha acontecido ainda. E Jesus foi o primeiro, por isso ele é chamado aqui de as primícias dos que dormem, o primeiro da ressurreição futura, o primeiro da ressurreição escatológica. E aí no verso 23 ele diz com relação a essa ressurreição futura, que cada um na sua ordem. Então, Cristo, as primícias, ou o primeiro da ressurreição escatológica, depois os que são de Cristo na sua vinda, falando aqui da parousia, da segunda vinda de Cristo, quando os mortos em Cristo, aqueles que dormem
no Senhor ressuscitarão a ressurreição que Cristo experimentou, que ele já teve. E aí ele diz, então, que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e aqui entra na escatologia geral, falando da consumação de todas as coisas. Portanto, a ressurreição dos mortos em Cristo tem um lugar fundamental na escatologia, né, naquilo que vai acontecer no futuro, porque depois desse momento, desse processo, nós nos encaminhamos para a consumação da história. Bom, não importa quanto tempo ainda levará até isso, mas nós já nos encaminhamos para a consumação quando Cristo, tendo sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, ele próprio se sujeitará a Deus, completando assim o plano restaurador de Deus. E aí, Deus será tudo em todos, é o que Paulo diz aqui. Então vejam como ele coloca as coisas. A ressurreição ocupa um lugar crucial na história da salvação. Portanto, retirá-la da história da salvação é esvaziar a própria história da salvação, porque esta depende necessariamente da ressurreição. Ele traz, portanto, argumentos fortíssimos que vai minando e destruindo todos os argumentos dos opositores. A partir do verso 29, ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, depois de argumentar em termos da escatologia, tanto a escatologia individual quanto a escatologia geral, Paulo traz o argumento agora para o nível da existencialidade, o nível da experiência do cristão nesta vida. E aí ele fala uma coisa muito enigmática para nós, que é a ideia de que algumas pessoas se batizavam pelos mortos. Nós não sabemos direito como era isso, mas parece apontar para alguma tradição entre algumas pessoas. Não sei, Paulo não está aprovando aqui nem legitimando nada, mas ele pode estar usando apenas isso como argumento. Parece que alguns cristãos se batizavam no lugar daquelas pessoas que tinham morrido sem o batismo. Parece, não sei, mas parece que ele está falando alguma coisa nesse sentido. E isso era válido? Paulo não está dizendo, se é que acontecia dessa forma, ele não está dizendo que era válido, mas ele está pegando o sentido desse suposto ato. Se batizam pelos que morreram, então que sentido tem isso se os mortos não ressuscitam? Não tem significado algum, não tem nenhuma lógica. Professor, Oi. não seria, posso estar enganado, mas no meu primeiro contato com esses versos aí, eu encarei, eu estranhei o fato de Paulo estar se referindo a batismo de mortos, mas não seria morte aí no sentido figurativo, talvez, pelo fato de que ele também vai usar essa expressão nesse sentido, logo nos versos posteriores, no verso 30 e no 32, no 31, se eu não me engano, ele vai dizer que porque nós estamos também a toda hora em perigo, em que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. No primeiro contato que eu tive, eu pensei que pudesse ser isso, ele estivesse falando daqueles que se converteram a Cristo, né? Ou não, eu viajei. Isaac, eu penso que não, pelo seguinte, ele não está falando aqueles que se batizam e
que isso tem um sentido da superação da morte, no sentido daqueles próprios que se batizaram. Ou seja, é como se esse batismo não dissesse respeito àquele que se batiza, mas a alguém diferente dele mesmo. Porque ele diz assim, que farão os que se batizam pelos mortos? Então, essa expressão pelos mortos aponta para outro indivíduo diferente daquele que se batiza. Uma espécie de batismo expiatório por alguém que já morreu, né? É algo representativo. Sim. Provavelmente, isso é muito enigmático, assim, porque nós não temos informação dessa prática, mas parece que, de alguma maneira, acontecia, ao que parece, né? Acontecia. Aí não seria também a ideia de um batismo salvífico, mas talvez apenas um complemento, talvez tivesse se desenvolvido em alguma comunidade cristã, essa ideia de que, para completar todo o processo, uma vez que a pessoa, sei lá, se converteu no leito da morte, não teve tempo de ser batizado, então alguém representativamente se batizava em seu lugar, mas essa pessoa já estava salva, sem batismo e tal, mas apenas para completar um processo, eu não sei. Paulo não explica aqui o que é isso, porém ele usa isso como, na corrente de seus argumentos, ele usa isso como sendo um argumento necessário pela lógica. Se há entre vocês pessoas que se batizam pelos mortos, então como dizem que os mortos não ressuscitam? Que sentido tem se batizar então por eles? Ele não legitima isso, claro. Essa é uma prática muito estranha para nós, porém o argumento subjacente é válido na corrente de argumentação da veracidade da ressurreição futura. Entende? Eu acho que o que ele estava tratando deveria ser tão delicado e tão importante que ele talvez não quis se ater a esse problema em questão, né? Certamente. Ele quis dar continuidade ao seu raciocínio. Exatamente. E aí ele entra no campo existencial, quando diz, e também porque nós estamos nos pondo em risco todo dia. Ou seja, em síntese, qual o sentido de nós estarmos constantemente negando-nos a nós mesmos, perdendo coisas, colocando nossa vida em risco, sofrendo, padecendo diversas circunstâncias negativas, sendo combatido, enfrentando oposição? Qual o sentido disso tudo se não vai haver ressurreição? Então, nós estamos perdendo tempo. É tudo em vão. E se for tudo em vão, é melhor a gente experimentar essa vida. Porque se não tem ressurreição, então vamos comer e beber e procurar dar algum sentido existencial para a nossa estada aqui, porque amanhã nós vamos morrer. Se é assim. Então, veja, pelo sentido existencial do cristão também, ou seja, tudo aquilo que ele sofre, que ele padece, que ele sofre, toda a oposição, todas as tensões, todas as angústias que dizem respeito ao ser cristão neste mundo, tudo isso perderia completamente o sentido se tudo acabasse com a morte. Porque, como ele já afirmou anteriormente, como ele já afirmou anteriormente, se Cristo não ressuscitou, não há salvação alguma. Se não há salvação alguma, com a morte acaba toda a esperança, acaba tudo. Então, se isso é verdade, é melhor você aproveitar o mundo para poder ter um pouco de alegria durante o fútil tempo, o tempo inútil da nossa existência. É melhor, portanto, aproveitar isso aí, de alguma forma, porque depois a gente vai morrer e pronto. E aí ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma conversa daqui aparentemente despretensiosa, mas que entra em questões essenciais, isso pode ser danoso de forma muito intensa, não é? E depois ele menciona aí
que eles devem prestar atenção, porque nem todos têm o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, aqui, vamos voltar à questão da pergunta da Jordana. De repente, isso aqui, Jordana, pode ser uma menção ao reconhecimento de Paulo de que, dentre aqueles que estavam negando a ressurreição, alguns realmente não expressavam o conhecimento verdadeiro de Deus. Estavam só na superfície desse conhecimento. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus implica em conhecer a sua palavra, a sua verdade. E isso envolve o evangelho também. Rapidamente aqui, para a gente terminar. Tenham só um pouquinho de paciência, tá? Porque esse é o nosso último tema da epístola, da primeira epístola, para que a gente possa terminar isso aqui. Ele diz então, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Paulo parece aqui estar trazendo à tona um argumento que os opositores da ressurreição usavam. Partindo de um pressuposto lógico, eles, ao que parece, perguntavam: ora, que sentido há na ressurreição? Ressurreição como? Com que corpo? Porque depois da morte o corpo se decompõe, se destrói, se desfaz. Como é possível que esse corpo volte? E se esse corpo não pode voltar, essa ressurreição, essa suposta ressurreição, é com que corpo? Então, esses eram possivelmente argumentos dos opositores. E aí Paulo traz isso à tona, e a primeira coisa que ele diz é: insensato, insensato, esse seu argumento é inválido. É inválido, porque a própria ordem natural o revela. E aí ele usa vários exemplos, dizendo que o máximo que nós podemos fazer nesse processo de morte e ressurreição é apresentarmos o elemento que ele compara aqui a uma semente. É aquilo que nós possuímos, o que está ao nosso alcance. No caso da natureza, uma semente é plantada, mas você não tem controle sobre o processo. O processo é dirigido por Deus e o resultado desse processo é Deus que determina. Então, nós não temos que nos preocupar com o processo e com o resultado final, porque isso compete a Deus. Nós só precisamos nos preocupar com aquilo que diz respeito a nós. No caso da ressurreição, a única certeza que nós temos, fixa, verdadeira, no sentido daquilo que é contemplado, daquilo que é testemunhado, é que o nosso corpo é o elemento essencial, é o elemento base de todo o processo. Então, nós sabemos que vamos morrer, que esse corpo é perecível. Agora, diante da pergunta, e o que será o corpo da ressurreição? Nós nada temos a dizer e não precisamos entrar nessa questão e nem temos condição de entrar nessa questão, porque a partir daí tudo fica com Deus. É Ele quem guia o processo e é Ele quem estabelece os resultados, de modo que usar isso como argumento contra a ressurreição é insensatez, porque a ressurreição é um milagre, é uma operação poderosa de Deus que controla todas as coisas, que faz todas as coisas de acordo com a vontade dele. O que Paulo está dizendo, na verdade, é que esse suposto argumento irresistível não passava de um argumento inválido. Ele não tinha sentido porque ele estava excluindo do processo aquele que realiza a ressurreição, que é Deus, que pode todas as coisas. E somente ele tem a resposta para dizer: o corpo da ressurreição é este. Só Deus pode determinar isso. Então, Paulo identifica o argumento, ele identifica o argumento dos opositores como sendo um argumento inválido, a invalidez do argumento. Partindo agora para o final, ele diz, verso 42 ao 49,
Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, aqui, através de diversos pares de argumento entre o corruptível e o incorruptível, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, o primeiro homem, Adão, o segundo homem, que é Cristo, o primeiro é animal, corpo animal, nos provê do corpo animal, o segundo nos traz a providência do corpo espiritual, porque ele é espiritual. Então, Paulo vai fazendo esse jogo de palavras aqui para deixar claro o seguinte, que a natureza nos apresenta elementos que comprovam a ressurreição. E aí, quando nós comparamos isso à ressurreição em si, nós temos que fazer nos termos dela. Então, se nós temos uma origem natural que nos foi provida, e agora estamos associados à espiritualidade em Cristo, nós vamos também absorver de Cristo a espiritualidade, a segurança da incorruptibilidade. Se Adão nos proveu o corpo físico, então Cristo nos provê corpo espiritual, e ele usa essa lógica de coisas. Se existe um mundo espiritual e existe um mundo natural, e se no mundo natural nós percebemos a existência de corpos naturais, então, logicamente, no mundo espiritual, nós temos que concordar que existem corpos espirituais. E se esses corpos espirituais são uma realidade, e se nós estamos associados àquele que provê essa realidade, que é Cristo, devemos, portanto, esperar seguramente que, por estarmos associados a Cristo, por estarmos nele, ele vai nos prover o corpo espiritual, muito embora nós não o conheçamos agora, mas certamente o conheceremos lá na frente. E Paulo termina dizendo o seguinte, verso 50 até o fim. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Paulo, portanto, encerra os seus argumentos dizendo isso, que o sentido da ressurreição é algo necessário quando se pensa na eternidade. E aí ele amplia o escopo dessa argumentação, incluindo também até mesmo aqueles que estarão vivos por ocasião da morte do Senhor, para deixar claro que é inválido você pensar qualquer coisa com relação à eternidade a partir de uma lógica existencial. Porque o máximo que nós concebemos na lógica existencial é a realidade de um mundo que comporta o nosso corpo. Mas esse mundo é uma realidade corruptível, e o nosso próprio corpo é uma realidade corruptível. Mas quando nós pensamos em eternidade, nós estamos pensando na transcendência, na superação deste mundo corruptível. Ou seja,
nós estamos pensando em um mundo incorruptível, em um mundo eterno. E esse mundo incorruptível não comporta, não suporta, não contém absolutamente nenhum elemento corruptível, de modo que o nosso próprio corpo não tem lugar nesse mundo por vir. É preciso que haja uma nova realidade. É preciso que algo novo venha à tona. E isso, no caso dos mortos, vem através da ressurreição. Eles foram semeados em corrupção, ressuscitam em incorrupção. O corpo físico corruptível, que passa pela depauperação dos processos químicos, ganha uma nova conformação e uma nova realidade vem à tona, dessa vez incorruptível, para a eternidade. E aí Paulo diz que essa questão envolve todos os salvos. E como haverá salvos vivos por ocasião da volta de Jesus, esses não poderão adentrar na eternidade com esse corpo físico, mas eles não passarão mais pela morte. O que vai acontecer, portanto? Então, Paulo comunica aqui algo que eles não sabiam, e ele chama de mistério. O que é que ele diz? É que o nosso corpo físico vai ser transformado à semelhança do corpo de Cristo, igual ao corpo daqueles que vão ressuscitar gloriosamente. E aí todos nós poderemos também, de posse dessa incorruptibilidade, adentrar na vida eterna, em corpos restaurados, ou melhor, corpos absolutamente incorruptíveis, uma nova realidade, corpos gloriosos, transformados. E só assim estaremos em condição de viver nessa nova era, nessa nova realidade, neste novo mundo. Bem, em linhas gerais, é isso. Paulo faz uma excelente defesa da necessidade de se aceitar, de se crer, de se defender o Evangelho em sua totalidade, sem reservas, sem adulterações, sem corrupções. Ele deixa claro que a ressurreição não é apenas um tópico, um item dentro da corrente argumentativa do Evangelho, mas é uma questão essencial, está mesmo na base da própria mensagem do Evangelho. A ressurreição de Cristo legitima todo o seu ministério, toda a sua obra, tudo o que ele disse acerca de si mesmo. E ela é a base da nossa própria salvação e a segurança da nossa eternidade ao seu lado. Ele desqualifica, portanto, totalmente o frágil argumento dos opositores da ressurreição na igreja de Corinto e certamente transmite, insere no coração dos crentes coríntios uma fé, uma esperança, uma confiança extremamente elevada pela segurança das coisas que ele coloca aqui com tanta incisividade, com tanta consciência e com tanta convicção. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim, né? Passamos aqui um pouco do tempo, mas fique à vontade, né? Você que tem horário para dormir e tal. De qualquer maneira, eu não quero terminar sem dar àqueles que desejarem a oportunidade de dizerem algo ou de fazerem alguma pergunta. Eu estou saindo aqui do compartilhamento de tela agora para poder ver de novo o rosto de vocês. E aí, se alguém desejar, pode perguntar à vontade. Ou fazer algum comentário, alguma colocação. Professor, o interessante esse Coríntios, capítulo 15, primeiro é que só nesse capítulo a pessoa tem sermão para um mês e uma semana, né? E após isso, porque eu contei as cores, né? Então tem 5 cores ali, se eu não estiver errado. Então tem sermão para um mês e uma semana. E, por exemplo, o que eu acho fantástico de Paulo, né? Entre tantos elementos, por exemplo, escatologia, por exemplo, também apologética. Eu vejo que alguns, até pastores mesmo, né? Desses que têm feito live no Instagram, que muitas das vezes eles usam de psicologia daquele cara chamado, não sei o que, Oslan, é o nome do cara. É mais ou menos assim o nome dele. Que ele tem uma tese, né, que todo ser humano tem a necessidade de pertencimento, do qual eu discordo até a alma, né? E eu vejo pastores usando, por exemplo,
dessas questões e abraçando essa questão do Oslo, por exemplo. E num sermão desse de Paulo, né, uma carta, um capítulo de uma carta, digamos assim, a gente vê que Paulo, ele pode até ter usado técnicas de retórica da época e de filosofia, né, da época, mas puramente a gente vê Paulo aí usando elementos escatológicos, apontando para as coisas do futuro, e apologético quanto à defesa da fé. A gente não vê basicamente Paulo usando conceitos estranhos, né? A não ser que tenha embutido e algum comentarista mais aprofundado no assunto descreva isso em algum livro. Mas pelo que o senhor muito bem explicou aí acerca de tudo, o que se vê é uma mensagem simples, né, quanto à defesa da fé no meio do povo de Deus, e com alguns apontamentos acerca da escatologia propriamente dito. E era isso que me chamou bastante atenção. Uma mensagem simples, fiel, direta, objetiva, sem mistura, sem retoque. A mensagem do Evangelho é autossuficiente, não precisa da ajuda humana, né? A única coisa que a gente faz é tentar comunicá-la de forma contextualizada, mas isso não implica em investir contra o conteúdo da mensagem. Nós não precisamos acrescentar nada. E se nós buscamos acrescentar, achando que ela precisa de retoque, nós corremos um grande risco de adulterá-la. E isso coloca todo o processo sob questão, não é? Coloca sob dúvida. Não podemos fazer isso, não precisamos. Muitas vezes somos tentados, Rafael, além de misturar o evangelho com a sabedoria humana, às vezes somos tentados também a dar uma roupagem mais complexa ao evangelho. Me refiro à própria linguagem, né? Tem gente, então, que gosta de usar uma linguagem complexa, que acaba dificultando a própria comunicação. É uma linguagem bonita, né? Um linguajar difícil. E isso é totalmente desnecessário. Eu penso que quando alguém começa a querer usar termos muito difíceis para comunicar o evangelho, quando alguém torna tudo mais complicado, mais difícil, ele não só está tornando o evangelho incompreensível para muitas pessoas, como também, para mim, isso é um forte indício de uma autoapresentação, de uma apresentação mais do mensageiro do que da mensagem. É como alguém que está muito preocupado com a opinião do público, com o que o público vai achar dele, alguém que deseja ser reconhecido como uma pessoa inteligente e douta, bem instruída, e isso acaba por apresentar mais o mensageiro do que a mensagem. Não estou dizendo que é sempre assim, mas me parece que é um indício significativo de alguém que quer mais se apresentar do que apresentar o evangelho em sua simplicidade. Pois é, e eu fiz uma pesquisa rápida aqui para não errar o nome, né? E o nome do cidadão que tem essa tese, ele é psicólogo, é Abraham Maslow, ou Maslow, que ele falou essa tese Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo americano do século XX, inventou essa tese psicológica, né, de que todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento, e a própria Bíblia descreve que isso é uma falácia inventada, porque se a gente for começar por Moisés não queria ser. Ele foi porque Deus quis que ele fosse. Né? Que ele mesmo disse, Deus, eu não quero. Paulo também não queria. Então, assim, só para citar mesmo. Ok. Obrigado, Rafael. Mais alguém quer dizer algo? Senão a gente se despede, encerra e vai dormir. Quer dizer, vocês vão dormir. Eu estou desenvolvendo um péssimo costume nessa quarentena, viu, irmãos?
também. Eu já dormia tarde, olha. Também. Eu Eu já dormia tarde. Eu dormia de 2 da manhã, 3 da manhã. Aí eu comecei agora a fazer o seguinte, eu começo a trabalhar aqui. A noite é uma coisa impressionante, ela passa tão rápido. E agora eu comecei a costumeiramente me deitar depois das 5 da manhã. Ontem, às 6 da manhã, fazendo coisas, na verdade, assim, trabalhando Tá edição quebrando o de, recorde, professor. edição de vídeo e tal, mas está tudo muito, o mundo está muito estranho com esse negócio de quarentena, sabe? Aí as Ai, coisas obrigada. começam a ter Ainda outro bem que eu não sou ritmo, só. tá uma coisa séria. Eu, sinceramente, Eu estou no mesmo nível. Eu já tinha costume de ler, como muita gente já sabe, eu só tinha costume de estudar a partir de meia-noite, né? Eu chegava em ah, casa, jantava, aí meia-noite eu começava a estudar e ia até 3, 4 horas da manhã. Quando eu pensava em dormir, já era de fazer café e levar a não filha para o passa colégio. rápido, Jordana, à noite, né? Quando você está fazendo. Eu acho É, que eu sou mais da noite, sabe, professor? Eu acho que eu produzo mais de noite, em questão de eu estudo, também. de captar, de aprendizagem, da leitura. A minha mente trabalha muito, muito melhor de noite e à madrugada. Eu acho que é o silêncio, eu acho que a mente fica mais limpa para absorver informações. É, De eu tarde, de sempre manhã é Vamos muito dormia combinar tarde, que eu gosto. vamos combinar que a noite é bem mais favorável, né? Porque isso. para mim, Silêncio, né? Silêncio. para para mim Tal. só o calor da manhã e da tarde para mim já é 50% desfavorável para leitura, para estudo, porque Enfada, né, Isaac? Deixa a gente é, enfadada, deixa a aí à gente. noite silêncio, né? Aquela Isso. brisazinha, aí é bom Agora para eu vou dizer estudar. uma coisa, eu vou dizer uma coisa que Jordana deve saber, Isaac deve saber, e os que dormem tarde também devem Mas eu tô saber. dormindo cedo agora. Agora eu tô dormindo lá para as 11 horas eu vou dormir e tal. Só que eu acordo lá pelas 5, Ah, tá. né? Aí já aproveito já A hora para que eu tô pegar dormindo. amanhã. 5 horas Mas, da manhã, é a hora que eu mas tô quem dormindo. dorme tarde sabe. Passou de meia-noite, parece que os ponteiros voam. É, É É verdade. impressionante. É Você olha verdade, verdade. meia-noite. Quando você olha, 5 minutos depois é 1 da manhã. É. exatamente. E quando você está comendo o livro mesmo ali, você está concentrada, quando você começa a ver, é 1h10 da manhã. Quando você está bem concentrada comendo o livro, você já está vendo a claridade. Você fala, ué. Aí quando vê, já é É, 5 e pouca da manhã. é incrível. Ok, irmãos, bom revê-los. Deus Igualmente. Amém, abençoe. professor. Semana que vem a gente se encontra aí com o 2 aos Coríntios, tá? Entrem Amém, na Tá certo, professor. professor. plataforma, vou colocar mais coisa lá. Não Tá deixem de certo. entrar, não. E vejam os vídeos que tem vídeos dos outros capítulos, tem vídeos de Tá outras certo. aulas, tem vídeos do Hernandes, tem vídeo Uhum. Nicodemos. do Augusto, Nicodemos e tal. Tem muito material lá bom para vocês. Tá Tá Ok. certo? certo. E Tá qualquer certo. dificuldade de entrar na plataforma, me digam no privado que eu falo para vocês. Deus Tá abençoe. Perfeito, certo, professor. Deus. Deus Amém. Paz abençoe do a Senhor, todos. meus irmãos. Na paz. Amém. A paz. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.